Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e eu não acho. Podes cortá-la, para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar e lançá-la ao fogo. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar essa palavra com você. E eu acho que a gente está num dia bem propício, porque nós estamos aqui comemorando junto com você, com a cidade, com os irmãos, 20 anos que eles começaram a fazer a primeira reunião aqui. E talvez a maior dificuldade que nós temos é viver a continuidade, o dia após dia. Eu tenho falado com o Senhor sobre isso. Senhor, eu não quero hoje estar em cima e amanhã estar embaixo, amanhã estar embaixo e depois estar em cima. Essa montanha russa evangélica, que tem dia que parece que a gente está bem, tem dia que parece que a gente está mal. O dia que a gente está bem, a gente vai na igreja, oferta, grita, canta. O dia que a gente está mal, a gente fecha a cara. E parece que a gente tem dificuldade de lidar com o dia mal. E se a gente prestar atenção, o mundo não nos prepara para lidar com o dia mal. Parece que o mundo não tem lugar para pessoas que não têm visão, não têm propósito. Você anda no avião, eu pego muito voo para pregar o evangelho. Você anda no avião, você anda 1 hora, 1h30 dentro de um voo com alguém, e em 1h30 você descobre tudo que ela faz. E quando você está descendo do voo, você pergunta: como é que é o seu nome? Porque parece que o que as pessoas fazem é mais importante do que o que elas são. Parece que as pessoas são vistas por aquilo que elas fazem. Por isso você pode fazer 20 coisas boas. Você fez uma errada, você vai pagar pelo resto da vida por aquilo que você fez errado. Uma escolha errada, uma palavra errada, uma visão errada, um começo errado. Mas Deus não te mede assim, querido. Para Deus o importante é o que você é, mais importante do que aquilo que você faz. Como assim, pastor? Porque não é o que eu estou fazendo. Eu posso trabalhar para Deus e ir para o inferno. Como assim? A Bíblia fala disso. Mateus 7, 24 diz que muitos daquele dia dirão: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu revelei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então não é o que eu faço que conta para Deus, é quem eu estou me tornando por aquilo que eu faço. Porque se eu estou trabalhando para Cristo e não estou me tornando alguém parecido com Cristo, então o que eu faço para Deus é inútil. Eu creio que convém que o evangelho continue sendo pregado. Paulo diz: convém que o evangelho seja pregado, quer por ganância, quer por torpeza, quer por vergonha, seja como for, tem que ser pregado. Mas nós que servimos ao Senhor, nós precisamos entender que Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato de um relacionamento. O trabalho é o extrato do relacionamento, porque vai ter dia que um dia você não vai mais trabalhar para Cristo. Um dia você não vai mais servir a Cristo, você vai estar com Cristo eternamente. E por que você não pode começar isso agora? Por que eu tenho que ser visto por aquilo que eu faço? Por que eu tenho que ser visto? Jesus, ele andava com pessoas que tinham posse, ele dormia com o cara que dormia na cobertura e dormia com o cara que dormia na calçada. Talvez aquele cientista Albert Einstein, ele fala uma coisa interessante. Ele falava, né, porque ele já não vive mais. Ele dizia que a medida de um homem é medido por aquilo que ele pode fazer por alguém que não pode dar nada em troca a ele. Um homem é medido por aquilo que ele pode fazer por alguém que não pode lhe dar nada em troca.
Mas parece que os homens só conseguem fazer alguma coisa por alguém quando ele recebe benefício em troca. E Cristo não é assim. Cristo, para me dar a vida, para abençoar você, para te dar a vida eterna, para te dar alguma coisa, ele esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, desceu na terra, veio abençoar a sua vida, veio abençoar a sua casa, viveu a sua vida para que você pudesse viver a vida dele. E às vezes parece que nós somos até ambicionados pela própria pregação do Evangelho, que você tem que conquistar, você tem que ser alguém na vida, você tem que adquirir. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: a pior coisa que pode acontecer para um homem é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. A pior coisa que pode acontecer para um homem é ele ter sucesso em algo que Deus não aprova, porque ele pensa que porque está tendo conquistas, ele pensa que Deus está aprovando. É como vender um produto mais barato do que você pagou. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. A vida com Deus não é assim. A vida com Deus não é romanceada. A vida com Deus é o dia a dia. Tem dia que você sente, tem dia que você não sente. Mas a fé não sente, a fé sabe. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Aleluia. Quem vê a gente às vezes pregando na internet, quem vê um vídeo da gente, quem assiste a gente pela televisão, ouve num rádio, compra um livro, fica pensando, esse cara não tem problema. Parece que a nossa vida é de plástico. Ninguém tem problema. Quem vê alguém pregando, porque há um distanciamento muito grande entre o clero e o leigo. Você olha para alguém falando, você pensa, poxa, eu nunca vou conseguir ter a fé desse cara. Como que eu vou conseguir ter a fé desse cara? É tão longe a distância. Não, querido. Jesus era tão parecido com pessoas que Judas teve que beijar ele para mostrar para o guarda quem ele era. Porque Jesus vivia no meio de gente. Jesus era parecido com gente. Jesus sentiu sede e pediu água. Jesus foi comer na casa dos amigos. Jesus pediu oração para Pedro, Tiago e João. Ele disse, orem comigo porque a minha alma está angustiada. O Salvador do mundo pediu oração. Para deixar claro uma coisa, que ninguém pode fazer nada sozinho. Ninguém consegue viver nessa vida sem o outro. A primeira narrativa negativa da criação foi: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem coisa mais chata do que você sentar numa mesa e comer sozinho? Tem coisa mais insignificante do que você fazer almoço só para você? Fazer uma mesa só para você? Não tem. Por isso Jesus entrou na sua vida para dizer: você não está sozinho. Eu estou aqui. Pode botar a mesa que eu sento junto. Pode preparar a cama que eu deito junto. Pode preparar o lar que eu vou habitar junto. Se você quiser, Deus quer. Aleluia. C.S. Lewis, ele falava uma coisa interessante. Ele disse: eu descobri em mim desejos pela quais nada neste mundo pode me satisfazer. Então a única conclusão que eu tenho é que eu não pertenço a esse mundo. Se nada nesse mundo pode satisfazer você, não pense. Um homem sem propósito, ele é uma presa fácil ao prazer. Um homem que não tem propósito, ele se vende fácil aos prazeres. Mas se você tem propósito, querido, não adianta. Um dia o prazer não vai ser suficiente. Não vai ser. Você vai sempre querer mais. Não há limites. Não há limites. Mas eu preciso entender. A Bíblia diz que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza. Mas o favor e a oportunidade pode acontecer a todos. É como que nós respondemos isso? Amém? Como que eu respondo isso? A Bíblia diz assim: não sejais tolo, mas sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o que a Bíblia fala: não sejais tolo, mas sábio. Como? Remindo o tempo. Qual é a diferença do tolo e do sábio? Está naquilo que ele faz com o seu tempo. Não sejais tolo, mas sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Sabe quem é o seu Deus? É aquilo que alimenta você. O que te alimenta? É o dinheiro? Então Mamon é o teu Deus. O que te alimenta é a fama? Então o orgulho, a soberba é o teu Deus. Mas se quem te alimenta é Deus, é Jesus, um dia você está bem, outro dia você está mal, mas basta cada dia o seu mal, querido. Amém? Basta cada dia o seu mal. Deixa eu te falar uma coisa. Nós desperdiçamos muito tempo vindo a Jesus com as nossas necessidades. Apresentamos necessidades, sério, todo dia para Jesus. E quer saber? Ele já sabe de todas as coisas. De todas as coisas. Isso é ruim, porque quando deixa para mim é problema. Falaram que eu esqueci de fazer oferta. Diga para o irmão que está do seu lado, não vai embora sem ofertar, tá bom, querido? Diga para ele, o pastor vai fazer oferta no final, tá bom? Tá bom, gente? Amém? É porque na maioria das vezes não sou eu que faço, então eu prego. Nós gastamos muito tempo desperdiçando a nossa vida, batendo na porta, na fila da bênção, desperdiçando tempo com as nossas necessidades. Irmão, Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre. Ele investe em propósito. Necessidade Deus supre. E eu vou te falar, quem vive em constante necessidade é porque não está no propósito. Porque você pode viver em um período de necessidade. Por quê? Porque Deus está te provando. Está provando a resposta que você dá para o dinheiro. A resposta que você dá. Então, quem aqui já passou por alguma necessidade? Levanta a mão. Quem passou por muita? Levanta as mãos. Porque Deus está nos provando. E a forma de Ele nos provar no muito é no pouco. Só que Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre. E se eu vivo em constante necessidade, então é porque eu não estou no propósito. Porque vivendo no propósito, querido, eu aprendo a me mover. Por isso que Paulo dizia, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter fartura e também sei ter necessidade. Quer saber de uma coisa? Necessidade você não precisa aprender, porque Deus te ensina. Necessidade a gente aprende na marra. Eu me lembro lá em casa, quando a gente passamos por algumas dificuldades, ainda assim trabalhava e eu não. Eu estava nas ruas pregando o evangelho. E as pessoas diziam, você tem que arrumar um emprego. Eu digo, mas eu já estou trabalhando, só não estou ganhando nada, mas eu estou trabalhando. E aí assim, na nossa dificuldade, na nossa necessidade, ela ainda assim fazia um prato lá em casa. Ela fritava batatas, quebrava um ovo dentro da frigideira, aí botava no prato, aí fazia de novo e botava aquele em cima daquilo, e fazia uma torta de batata com ovo, depois cortava em fatias, e a gente comeu muita batata com ovo. Alguns anos atrás eu fui pregar em Barcelona, na Espanha. Aí o pastor assim, Luiz Hermínio, eu vou levar você para comer na tortillas. Eu digo, tortillas? Tortilha, não, muito rico. Eu digo, vamos comer tortilhas. Tortilha, estou em Barcelona, prato típico de Barcelona. Prato típico, tortilhas. Aí sentei lá, restaurante fino, o cara traz as tortilhas. Quando ele tira a tampa de inox, eu digo, a batata da Iraci. Rapaz, nós comemos tortilha por 3 anos, amor. Prato típico de Barcelona. E a gente achou que estava na luta, nós estávamos na benção, meu filho. Aleluia. Eu dei uma risada por dentro assim. E disse o pastor, já te conhece isto? Eu digo, nós somos amigos já de muitos anos. Você está me entendendo? É assim que Deus faz, irmão. Nós achamos que era prova. E ela estava comendo prato típico. Se soubesse, a gente tinha vendido. Meu Deus. Então é isso. Deus nunca vai falar tudo para você de uma vez só. Porque se você souber tudo, não tem espaço para criatividade.
Os criativos, eles nascem no tempo do caos. As dificuldades sempre nascem no tempo do caos. Quando ninguém tem uma ideia, Deus dá uma ideia para você. Você vai dormir com ideia e acorda com atitude. É assim, os dias são maus. Nos dias maus nascem os homens bons. Nos dias difíceis nascem os homens corajosos. Nos dias difíceis nascem os homens perseverantes. Mas está difícil, o Brasil está difícil, está tudo difícil. Não, irmãos, vamos parar de reclamar, vamos focar, vamos parar de olhar para um vale de ossos secos e dizer, está seco. Não, Deus precisa de alguém que grite, ossos vivam, vivam. Para de gritar que está seco, diga, ossos secos, vivam. Nós precisamos profetizar, mas Deus precisa melhorar o Brasil? Não, tem lugares que não precisa de melhora, precisa de profetas. Tem lugares que precisam de profetas declarando e profetizando. Parar de amaldiçoar a família, parar de amaldiçoar os filhos, dizer isso aqui não dá nada, esse carro não presta, essa casa é um inferno. Vamos mudar o nosso vocabulário, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida e na sua casa. Deus só precisa de um homem que se importe, de uma pessoa que se importe. Você acha mesmo que Deus queria cortar essa figueira fora? Imagina, nasce uma figueira no meio da videira. O que é uma figueira no meio de uma videira? É uma pessoa diferente no meio da popularidade. O que é uma figueira no meio de uma videira? É alguém diferente. Mas você já viu quando a gente vê alguém diferente, a gente põe para o lado? Não, isso aqui é diferente. Deus também põe para o lado, mas põe para o lado de dentro. Deus também põe os diferentes para o lado de dentro. Olha, pô, João Batista é diferente de todo o sacerdócio que existia da época. A gente tem dificuldade de lidar com o novo, de lidar com o diferente, porque não está fora do nosso padrão. Nós temos um padrão pré-estabelecido pela nossa mente religiosa. Nós temos um padrão pré-estabelecido, nós achamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. E Deus não vai fazer do nosso jeito. Só tem um jeito de Deus te usar, do jeito dele. Só tem um jeito de Deus fazer, do jeito dele, não é do seu jeito. Então, querido, eu queria pedir para você, solte todas as armaduras. Solte toda, Deus não vai fazer do seu jeito. Solte os seus preconceitos, porque Deus não vai fazer do seu jeito. Deus vai te impressionar nos próximos dias. E eu vou te falar, você não está preparado para aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias na nação brasileira, principalmente no sul do Brasil. Deus vai fazer algo novo de novo. E é diferente. É diferente. Quando eu comecei a pregar, sabe como é que as pessoas me chamam? Elas dizem assim, é aquele apóstolo que usa a camisa para fora. É diferente. Nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Porque a gente vê o diferente, a gente diz, Deus não gosta disso. Quem somos nós para saber o que Deus gosta? A primeira revelação que você tem que ter de Deus é que Ele não é homem, Ele não pensa como você. A incompreensibilidade de Deus me deixa mais fascinado por Ele todo dia. Quanto menos eu compreendo dele, mais doido eu fico por Ele. Porque à medida que eu vou andando, vai descortinando. Sabe aquela nuvem de fumaça vai saindo. As páginas vão virando. E aquilo que era oculto começa a se revelar. Deus chama você para o secreto. Deus chama você para o secreto. Ele diz, olha, tem 3 coisas que Deus pede para você fazer secretamente. Ele diz, quando tu der esmola, dá em secreto. A tua mão direita não precisa saber o que a esquerda faz. Dá em secreto, porque o Senhor que vê em secreto te abençoará. Quando tu jejuares, faz isso em secreto, lava seu rosto. Não mostre para os outros que está jejuando. Porque o Senhor que vê em secreto te abençoará. Quando você ora, Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Porque o Senhor que vê em secreto, Ele te abençoará. Então quando eu vou para o secreto, eu não vou para ver Deus, eu vou para Deus me ver. Porque eu não vejo Deus no secreto, eu vejo Deus no próximo. Não é que você ora mais, você vai ver Deus. Você ora mais para Deus te ver. Não é para você ver Deus. Para você dizer, Deus, eu estou aqui. Planta em mim as tuas verdades.
Que se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Se prepare, não fique de fora. A criatividade sempre aparece na incerteza. Você vai viver a sua melhor versão nos dias difíceis. Nos dias difíceis nasceu homens como Davi, como Abraão. Nos dias difíceis nasceu Salomão, nasceu Isaac. Nos dias difíceis nasceu você. E você não é um improviso. Deus não olhou para você e disse: vou fazer o João, se não der certo isso eu faço aquilo. Não. Efésios 1:4 diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele. Pelo amor de Deus, pelo menos goste mais de você. Você precisa gostar mais de você. Amém. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Essa é a primeira fase. A segunda fase, Jesus diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Se você se ama, você não tem dificuldade de amar ninguém. Sabe por quê? Você não quer ser outro. Você quer ser você. Você não amaldiçoa a sua vida. Você não é um improviso. Pastor, mas eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe. Mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe você só passou, Ele te elegeu nele. Então, se você quer ser curado, não volte ao passado, volte à origem. Talvez o seu passado foi terrível. Você teve um passado terrível. Você não foi feliz na família, não foi feliz no casamento, não foi feliz no ministério. Tudo que você fez não deu certo. Aí você fica se culpando a vida inteira. Volte na origem. Volte aonde você foi criado. Você foi eleito. Você não foi improvisado. Você foi eleito nele. Deus tirou você dele e depois entrou em você. Você e Deus se tornaram um. Por favor, alguém está me entendendo aqui? Você precisa entender, Lagoa Vermelha, quem você é em Deus. E aí, se você entender, você nunca mais vai mendigar amor. E quando você entrar num relacionamento, você não entra como mendigo. Você entra para dar e não para receber. Amém? Você nunca mais vai comprar amor pelo serviço. Nunca mais vai fazer algo para se sentir alguém. Você vai entrar num relacionamento para se doar. Amém? Para se doar. E sabe de uma coisa? Quando você for pai e mãe, você vai dar aos seus filhos até coisas que você não recebeu dos seus. Isso é uma figueira no meio da videira. Eu louvo a Deus por todos os homens que passaram na minha vida. Pastores, amigos, que me desafiaram, Wagner, que tiraram de mim o melhor. Ontem eu estava sentado com o pastor João Rosa, o homem que me discipulou para Jesus, o homem que ia na boca de droga me buscar. Chegava lá na boca de cocaína, eu estava cheirando cocaína, e ele dizia assim: o Luiz está aí? Tá. Ô meu filho. Levava eu para casa, pegava o carro, ia lá em casa, buscava Iraci, as crianças, botava nós no colchão da sala da casa dele, nós ficava lá 15 dias. E ele está lá em Itajaí de novo agora, eu estive lá com ele ontem. Pastor João, eu louvo a Deus por todos os homens que me disseram não, por todos os homens que me desafiaram. Eles não estavam sendo maus comigo, eles só estavam me desafiando, trazendo as minhas convicções para fora. Aleluia, aleluia. Quero declarar, homem de Deus, mulher de Deus, que você é como um leão enjaulado, uma leoa enjaulada. Amém? Esse quadrante aí é muito pequeno para você. Deus tem algo muito maior para você. Você tem que sair desse lugar aqui, desse limite, desse medo, dessa culpa que você mesmo criou para limitar você mesmo. Deus não te vê como vê o homem. O homem vê o que está debaixo dos olhos, mas Deus vê o teu coração. Por isso Deus não aponta para você e diz: me dá o teu serviço. Ele diz: filho meu, me dá o teu coração. Pastor, mas é difícil demais lidar com pessoas. Quem falou que é fácil? Por isso que as pessoas têm dificuldade de relacionamento, porque é nos relacionamentos que nós somos curados. É um afiando o outro, é ferro afiando ferro. Amém? Mas eu quero declarar que Deus está levantando um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Amém, pastor Beto? Deus está levantando um tipo de homem, um tipo de mulher, um tipo de jovem capaz de lidar com todo tipo de gente. Vai ter paciência com os mais fracos, vai se humilhar aos mais fortes, sem problema nenhum. Porque nada de ruim na sua vida começou se não for pelo orgulho. E nada de bom na sua vida começa se não for pela humildade.
E a humildade tem um pai. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vou te falar, é impossível você aprender com Jesus e se tornar soberbo e prepotente. É impossível você amar Jesus e se tornar prepotente. Não, Deus vai quebrar você. Eu quero declarar que Deus vai quebrar você no meio. Deus vai tornar você alguém parecido com Jesus. Amém? E as pessoas vão passar por você e serão salvas, serão transformadas. Amém, irmãos? Você crê nisso mesmo? Isso não é palavra motivacional não, porque eu não sou um pregador de motivação. Eu sou um pregador de justiça. Se você fala de justiça, você não precisa falar de prosperidade. Quem vive pregando só prosperidade é porque não prega justiça. Se eu tiver que falar de prosperidade todo dia, eu preciso pregar justiça, irmão. Porque a justiça vai trazer prosperidade ao coração dos homens. Amém, querido? Então se prepare. Ah, pastor, mas é difícil. Quem falou que é fácil? Se você quer construir algo que vale a pena, se prepare para as críticas. Se prepare para os ataques. Mas um homem que não se ofende mais, ele é uma semente para a unidade. Uma pessoa que não se fere mais, é capaz de transformar uma cidade. Uma pessoa que não se machuca por qualquer coisa, que não se fere por qualquer coisa, que não revida qualquer ataque, é uma pessoa que Deus vai usar para transformar corações. Ninguém consegue lidar. Como é que eu sei que eu sou humilde? Quando você começar a dar o outro lado. Quando alguém te convidar para ir uma milha e você for duas. Quando alguém tirar a capa e você também der a túnica. Treinamento é isso, irmão. É isso que Jesus vai fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Mas eu tô trabalhando para Jesus, não adianta. Os homens que construíram a Torre de Babel, eles não fizeram um túnel para ir para o inferno. Eles estavam fazendo uma torre para ir para o céu. Mas eles estavam fazendo na força dele. Você não pode tocar Deus na sua força. Você toca Deus na sua renúncia. Você toca Deus na sua renúncia. Quanto mais você busca o Senhor, o trabalho que você faz para Deus não pode estar desalinhado com Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho 56 anos e eu aprendi uma coisa: que a maturidade não vem com os anos, ela vem com os danos. Tem gente que só envelhece, mas não amadurece. A maturidade vem com os danos. É você calcular o que você podia ter feito diferente, e a gente amadurece. Sem rancor, sem vingança. Às vezes eu lembro de alguém, dá uma raiva. Eu começo a orar por ele, para Deus tirar a raiva do meu coração. Às vezes você não lembra de alguém, não dá raiva também. Essa pessoa que você lembrou dela agora, por exemplo, não é? Dá ou não dá? Claro que dá. E não, você não tem que se culpar por isso. Você é um ser normal. Santidade é isso, é você ser sincero. Você falar para Deus que ainda tem sentimento no seu coração que precisa ser mudado. Amém? Então descansa. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: descansa, mano. Descansa aí que Deus é na tua vida. Diga para ele. Aleluia. Imagina, o dono da figueira chega todo mês, ele vai na vinha dele, tem uma figueira lá no meio. Um dia ele fica com raiva e ele diz: corta essa figueira, porque eu venho aqui todo ano e eu nunca vejo fruto nela. Corta ela para que ela seja queimada. Chega, não quero mais, arranca. Imagina. Ser figueira no meio da videira não é fácil, meu filho, porque a popularidade ali é uva. E você dá figo, não dá uva. Para onde você olha tem uva. Você olha para a direita tem uva, você olha para a esquerda tem uva, você olha para frente tem uva, você olha para trás tem uva. É tudo uva. Aí você olha para você, figo. Aí você diz, você fica triste, porque todo mundo dá certo. Você, primeiro que você já não é igual a todo mundo. E aí você está querendo forçar uma coisa que você não é. Você quer dar fruto porque a popularidade é ali. Mas deixa eu te falar uma coisa: a popularidade não te protege.
O que te protege é a obediência. O que te protege é a missão, não é a popularidade. Você pode ser popular, conhecido, famoso, rico, isso não te protege. O que te protege é a missão que Deus te deu. E se é para você ser figo no meio da uva, você tem que ser figo no meio da uva. Você não tem que ser uva só porque as pessoas aplaudem a uva. Não, você é figo. Cutuca alguém que está do seu lado e você é diferente, mano. Relaxa. Relaxa. Eu me lembro, queridos, quando eu comecei a pregar o Evangelho. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a comprar as fitas cassetes dos pregadores que estavam em evidência. E eu pregava igual a eles. Botava a mão assim, ó. Nesta noite, levanta a mão e dá glória. Porque eu via, Deus usava eles assim. Eu pensava, vou fazer igual. Quem aqui, tu já fez igual também, Wagner? Essa tua carinha aí não me... E eu ia, nesta noite, irmão, eu tinha um terno laranja, com duas ombreiras aqui, parecia o Didi Mocó dos Trapalhões. Uma gravata azul e um terno laranja. Aquele transpassado assim, cabia minha família toda dentro. De bicicleta. E eu chegava lá, e eu pregava, e eu gritava, eu pregava 1 quilo, a pessoa entendia 100 gramas. Botava a mão assim, nessa noite, receba poder. Ninguém entendia nada. E aí eu vim embora, e ele assim de bicicleta, ela sentada no bagageiro, e eu na frente, pedalando. Eu disse, foi bom, né, amor? Foi bom. Ela disse, foi. Bom, eu vou te falar. Quando a sua esposa fizer assim, é mentira, irmão, é mentira, não foi. Elas não são sinceras nesse quesito. E aí eu dizia assim, foi? Ela disse, foi bom. Mas assim, veja bem. Muita gente já prega assim. Por que você não é só o Luiz Hermínio? Por que você não veste a roupa que você gosta? Por que você não corta o cabelo do jeito que você gosta? Por que você não fala do jeito que você é? Por que você tem que gritar? Sabe por quê? Porque eu me preocupava com a recepção das pessoas. Então se elas entrassem é porque elas estavam gostando. Se elas não entrassem, aí Deus disse para mim, por que você faz culto para pessoas e não para mim? Por que você não faz culto para mim, Luiz? Essa palavra, irmãos, foi uma das primeiras revelações que eu tive de ser uma figueira no meio da videira. Essa palavra, eu entendi que a gente ia fazer algo diferente. Não melhor do que os outros, não maior do que os outros. Mas eu ia ser só alguém, eu queria ser só aquilo. Eu não queria ser famoso. Eu não queria ter sucesso. Eu só queria ser eu. Na realidade eu nunca imaginei tudo isso. Eu só queria pregar na tarde da benção, curar umas dor de cabeça, umas diarreia. Eu só queria fazer um movimento. Eu não achei que nós íamos para tantos países. Eu não achei que nós íamos ter tantas igrejas. Eu não achei que eu ia pregar o Evangelho quase todo dia, em mais de 50 nações. Eu só queria ser o pregador da tarde da vitória. Por isso eu ia na igreja da irmã Vanira, sentava assim na primeira fila. Igreja lotada assim, irmãos, 20 pessoas, 30. A irmã Vanira me chamava, vamos dar uma oportunidade para o irmão Luiz Hermínio. Eu não achei que ia ficar essa coisa toda. Não imaginei tudo isso, essa multidão de gente. Eu nunca imaginei isso. Eu só queria parar de usar droga. Eu só queria ter um casamento feliz. Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera.
Porque é tudo dele, o poder é dele, a unção é dele. Se você se suportar ser uma figueira no meio de uma videira, se você se deixar tratar, você vai dar fruto. E você vai dar fruto e o seu fruto vai ser diferente. Você vai dar figo, e quando todo mundo pegar a uva, vai dizer: mas por que ele dá figo? Porque Deus chamou para dar figo. Você não tem que seguir a popularidade, você tem que seguir o que Deus te chamou você para ser. Foi assim que Deus te chamou, faça isso. Ande nesse lugar, querido. Não ande no lugar que Deus não te chamou para andar. Cutuca alguém e diga assim: esse lugar é seu. Deus deu para você. E aí a popularidade, ela não te protege. O que te protege é a missão. A popularidade, à medida que Jesus foi ficando popular, a popularidade empurrava ele para o trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. Jesus fazia um milagre, as pessoas já queriam coroar ele rei, mas ele tinha um caminho, a cruz. Não é a popularidade que você tem que seguir, é a missão. Uma hora ela vai te deixar popular ou não. Você pode ficar conhecido ou não. Você pode ficar famoso ou não, isso não importa. O que importa é até aonde você vai com Cristo. Porque se for para ficar famoso e conhecido e perder a sua glória, e perder a sua unção, e perder o seu caráter, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Do que adianta? Eu conheço pessoas que não tinham nada e eram felizes, e à medida que começaram a conquistar, perderam a família, perderam tudo. Perderam tudo. Porque você pode ter tudo que não pode ter você, querido. Essas coisas não podem ter você, amém? Nada pode ter você. Você pode ter tudo, mas nada pode ter você. Você não pode ser prisioneiro de nada. Você não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Você é um leão da tribo de Judá. Você é descendente dessa linhagem. Aleluia! Então não busque popularidade, busque a sua identidade. E a sua identidade é essa, seja assim. É assim que Deus vai te usar. Quando eu comecei a pregar, as pessoas diziam assim para ele assim: se a tua esposa não prega, eu disse: não, ainda bem que ela não prega, melhor para vocês. Mas a esposa de pastor tem que pregar. Eu posto foto do meu filho jogando futebol, ele joga no São Paulo, no Sub-17. Eu posto foto dele jogando futebol. Tem irmãos que botam lá: filho de pastor tem que ser pastor. As pessoas querem controlar a vida das outras. Por quê? Porque quem não tem identidade está sempre tocando na identidade do outro. Quem não sabe ainda o que é, quer que o outro seja uma pessoa que ele gostaria de ser. Não procure popularidade, procure identidade. E se meu filho quer jogar futebol, deixa ele jogar futebol. E se a minha esposa quer dançar no ministério de dança, deixa ela dançar. Deixa a menina rodar. Você está me entendendo? Por que as pessoas, elas criam um protótipo daquilo que elas gostam e querem manifestar na vida dos outros? Chega a gente lá na igreja e diz: pastor, por que você não faz assim? Eu digo: faz você, eu já estou fazendo. Pastor, por que aqui na igreja você não faz? Não faço, eu já estou pregando o evangelho, não tenho tempo para mais nada. Vou fazer o quê? Pastor, por que o senhor não faz? Não faço, eu já estou fazendo, faz você. Identidade é o que nós precisamos. Você é uma figueira, meu filho, seja uma boa figueira. Não é porque todo mundo gosta de uva, você vai ter que ser uva também. E se você é figo, seja figo. Aí o dono da videira diz assim: ó, corta. Aí o viticultor diz assim: não, dá mais um ano para mim. Deixa eu cuidar dela mais um ano. A minha pergunta é: você acha que o Senhor quer cortar mesmo aquela figueira? Você acha que Ele quer cortar? Não, Ele só quer alguém que se importe. Você acha que quando o Senhor falou para Moisés no capítulo 31 e 32 de Êxodo, quando Ele disse: Moisés, vou destruir esse povo, porque esse povo não me obedece, eu vou acabar com esse povo. Você acha que Deus queria destruir o povo?
Não, Deus só estava procurando Moisés. Moisés pulou na frente e diz: Deus, te arrepende agora do que tu disseste. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do que havia dito. Quando Deus diz: eu vou destruir, eu vou matar, Ele não quer fazer nada disso. Ele só quer que alguém pule na frente e compre a briga e diga: Deus é comigo aqui. Tem alguém com coragem para pedir o Rio Grande do Sul? Tem alguém com coragem para pedir Lagoa Vermelha e dizer: Deus, deixa que eu resolvo. Deus, nós vamos fazer o melhor aqui. Quando Deus diz: vou destruir essa terra, alguém pula na frente e diz: Deus é comigo. A cidade que eu moro, em Itajaí, irmãos, há 15 anos atrás era a capital da AIDS do Brasil. Quem lê jornal sabe o que eu estou falando. Era a capital internacional de tráfico. Era rota internacional, capital não, rota internacional de tráfico de drogas. Era uma das cidades mais violentas do estado de Santa Catarina. Isso há 15, 18 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Os pastores começaram a se unir, a orar. Parou um de falar mal do outro. Parou de brigar por ovelha. Parou de discutir por tamanho de igreja. Eles foram orar, foram buscar Deus. Itajaí hoje é uma cidade que não para de crescer. É a 7ª cidade do Brasil com a maior rentabilidade imobiliária do Brasil. Pessoas estão vendendo imóveis no Brasil e comprando em Itajaí porque não para de crescer. Você compra um apartamento hoje por 500 mil, um ano depois ele vale 1,5 milhão. Por quê? Porque lá tem empresário. Não, irmão, porque a igreja resolveu orar. Porque em vez da igreja ir para a rua amaldiçoar a cidade, ela resolveu orar. Aqui é difícil, sabe? Eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho e não existe lugares difíceis no mundo. Existem lugares que ainda não foram profetizados. Existem lugares que homens e mulheres de Deus ainda não pisaram lá e disseram: assim diz o Senhor. Deus só precisa de alguém que se importe. Deus não quer cortar figueira. Deus não quer destruir nada. Deus não quer matar ninguém. Deus não quer acabar com nada. Quando Ele fala isso, mas Ele não quer isso. É quando você diz não para o seu filho. Quem aqui tem filho pequeno? E o seu filho vem: pai, e você diz não. Ele vai chegando perto. Você diz: não vou deixar. E ele vai chegando: pai, por favor. 10 minutos depois você deixa, ainda dá o dinheiro para ele. Porque ninguém resiste ao amor, irmãos. Ninguém resiste a um pedido com amor. E Deus, por que você acha que é diferente? Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos? Imagine o vosso Pai que está no céu. Não vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Aleluia, Deus não é mau, Deus é bom em todo tempo. Ele não quer cortar a figueira, Ele só quer que alguém se importe em cuidar dela. Alguém que diga: deixa comigo, eu vou cuidar desse casal. Vamos excluir, não, vamos trazer para dentro. Vamos cuidar, vamos escavar, vamos botar estrume, vamos ajudar. Eu já fui muito perseguido nessa nação por ajudar pessoas. E não fui perseguido por ímpio, não, foi por crente. E não foi só por crente, não, foi por pastor. Por quê? Porque eu quis ajudar. Eu meti a mão. Eu não estou nem aí porque os outros falam. Falem o que quiserem, mas falem de mim. Faça o mesmo, irmão. Não tenha medo de ajudar pessoas. Mas não merece. Mas não... Deus não mandou você ajudar quem merece. Ele mandou ajudar quem precisa. Ele diz: dá a quem te pede. Ele não diz: dá a quem merece. Isso é igreja, isso é avivamento. Isso pode mudar uma cidade. Isso pode mudar uma geração. Você está me entendendo, querido? Então, por favor, Deus não quer cortar nada, não quer destruir nada. Ele só está procurando alguém que se importe. Tem alguém que se importe na Lagoa Vermelha? Tem alguém que se importe? Tem alguém que se importe? Alguém que diga: Deus é comigo. Eu vou fazer. Deixa que eu faço. Deus pegou Ezequiel pela mão, levou no meio do vale de ossos secos e disse: poderão viver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor é que sabe. Ele diz: então profetize, fale aos ossos, diga para eles. Profetiza, irmão. Nós entramos hoje pela BR aqui em Lagoa Vermelha. Quando o carro entrou, já diz: Deus abençoe essa cidade.
Nós viemos aqui abençoar, não viemos tomar nada. Nós viemos abençoar. Deus te chamou para abençoar. Deus te chamou para cuidar de gente. Deus te chamou para abençoar. Fique tranquilo, não vai te faltar nada. Vai abençoar, repartir. Mas pastor, tem 20 casas na minha rua. O cara vai pedir comida na minha. Oh, Deus sabe onde manda. Por que as pessoas me param para pedir? Porque Deus sabe quem pode fazer, quem tem coração para fazer. Aleluia. Dá a quem te pede. Ajude. Queridos, aquele viticultor disse: deixa comigo, deixa eu cuidar dela, me dá 1 ano. Se ela não der fruto, tudo bem, a gente corta, mas deixa 1 ano. Sabe o que ele pediu? Ele disse: deixa eu escavar ela. Sabe o que é escavar? É expor as raízes. Deixa eu ir até lá no fundo com ela. Deixa eu expor as raízes dela à luz do sol, o sol da justiça. Deixa eu trazer justiça às suas origens. Deixa eu apontar justiça às suas origens. Nascerá sobre ela o sol da justiça. Sabe o que é escavar ao redor de uma árvore? É expor as raízes. E ele disse: deixa eu botar estrume nela. Você sabe o que é estrume? Claro que sabe. É isso seco. Você sabe o que é estrume? Sabe ou não sabe? Aí você diz assim: Deus me unge. Deus diz: eu vou botar estrume aí. Você quer óleo? Eu vou botar estrume. Agora pasmem, a palavra estrume no original ela vem da palavra humus, que é a mesma palavra para humildade. Humus é estrume. Humildade vem de humus, que é a mesma palavra para estrume. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu escavar essa figueira e deixa eu colocar humildade nas suas raízes. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, Rio Grande do Sul. Eu viajo o Brasil inteiro. Eu estou lá em Rondônia, tem um CTG lá. Estava lá em Rondônia, 42 graus. Eu não conseguia sair do quarto do hotel do calor. Aí passa um cara de bombacha. Eu digo: não, aqui não. Não, aqui também tem. Vocês colonizaram a nação inteira. Você vai lá você vai no Amapá, tem plantador de soja lá, e vai lá, é gaúcho. Você pode ir lá, é gaúcho. Ele está com a cuia de chimarrão, 45 graus, ele está tomando chimarrão, cara. Eu não acredito nisso. Isso é quando ele não está com a camisa do Inter, do Grêmio. Em toda essa nação, quem mais cultivou a terra foram vocês. Vocês saíram do Rio Grande, os seus antepassados saíram daqui e levaram a cultura, levaram a tradição. E eu espero agora que os seus filhos levem o Evangelho. E eu declaro que os seus filhos vão levar o Evangelho. Os seus filhos vão levar a palavra de Deus. Porque vocês sabem, ninguém nessa nação sabe mexer mais com a terra. Vocês chegam, eu não estou aqui para encher a bola de vocês não. Mas estou aqui para falar verdades que eu vejo com os meus olhos. Andando no Brasil. Vocês chegam numa terra que não produz. Calor 40 graus e vocês fazem produzir. Vocês aprenderam a lidar com a terra. Mas agora vocês precisam aprender a lidar com o céu. Vocês precisam aprender a lidar com as coisas da eternidade, do céu. E por isso vocês vão precisar de muito humus na raiz. Eu vim aqui profetizar, eu estou profetizando. Vocês são conhecidos no Brasil como um povo aguerrido, um povo que tem na sua bandeira federativa. Vocês se entendem como uma nação. Por favor, seja uma nação celestial.
Vocês não podem ficar conhecidos no Brasil pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba. Vocês têm que estar conhecidos no Brasil pela humildade na raiz. E eu quero declarar isso, Rio Grande do Sul. Vocês são um povo aguerrido. Ninguém colonizou mais essa terra. Ninguém produz mais grão nessa terra. Eu faço contas, irmãos. Eu estudo. Eu só tenho essa carinha de bobo, mas eu estudo. O Rio Grande do Sul, com as suas colheitas pelo mundo, pelo Brasil afora, alimentam mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. 1,5 bilhão de pessoas no mundo. 1,5 bilhão de pessoas são alimentadas pelos grãos que é produzido por um gaúcho. Você sabe o que é isso, cara? Vocês estão alimentando parte do mundo. Mas por favor, vocês precisam de humus na raiz. Porque força, coragem, vocês já têm. O que lhe falta é a humildade na raiz. Para compartilhar, para liberar seus filhos, liberar seus recursos. Não procure outro Deus, Rio Grande do Sul. Você já tem um Deus. Você já tem um Deus. Ensine sobre esse Deus aos seus filhos, aos seus netos. Eu vim aqui como voz que clama no deserto nessa noite, para dizer para você, voz do que clama no deserto: Rio Grande do Sul, preparai o caminho do Senhor. Todo monte será abatido, todo vale será exaltado. O que é torto será endireitado, o que é escabroso será aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. Isaías 40, versículo de 1 a 5. Estudem sobre esse texto, Isaías 40, de 1 a 5. Eu quero declarar sobre a vida de vocês. Declarar. Hoje nós fizemos um café com pastores ali em Itajaí. 40% do povo que frequenta o café é gaúcho. Fome, atravessa o estado de carro, viaja a noite inteira para chegar lá no café. Chegou a alugar ônibus, encher gente de ônibus para ir lá, para ouvir a mesma coisa todo mês. Façam, entrem nesse lugar. Eu vim aqui hoje profetizar para vocês. Sim, sim. A terra já foi colonizada por vocês, o Brasil. Agora chegou a hora de escavar o céu. Chegou a hora de tirar os tocos do caminho celestial. Chegou a hora de avançar com seus filhos. Chegou a hora, eu quero declarar que seus filhos serão missionários nas nações. As vossas famílias serão enviadas às nações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês viverão para ver a glória de Deus se manifestando. Sim, Rio Grande do Sul, você é uma figueira no meio da videira. Sim, meu povo, meus amigos gaúchos, vocês são uma figueira no meio da videira. E não se envergonhem de ser uma figueira no meio da videira. Deem frutos como o figo, deem frutos ali dentro. A popularidade não está na uva, a popularidade está em fazer o que Deus mandou você fazer, no lugar que Deus mandou você fazer. O Espírito de Deus quer restaurar a nossa atenção sobre a nossa nação. O Espírito de Deus está restaurando a atenção do seu povo. As pessoas vão sair, irmão, espere, vocês vão ver. As pessoas vão parar de correr atrás da bênção e vão correr atrás de Cristo. As pessoas vão sair da fila da bênção, vão parar com as suas campanhas de enriquecimento e vão entender que a riqueza verdadeira do Evangelho ela já tem, que é Jesus Cristo. Nós queremos declarar essa palavra sobre a nossa nação. O Espírito de Deus quer restaurar a nossa atenção. A chama que procuramos, ela já está acesa. A chama que queremos, ela já está acesa. Chamado é isso, é uma chama queimando dentro de você. E quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu achei que eu tinha um chamado. Até que eu entendi que não é eu que tenho o chamado, é o chamado que me tem. Porque se eu achar que o chamado é meu, eu vou usar ele para mim, do meu jeito. Mas se eu entendi que eu pertenço ao chamado, o chamado é dele e não meu. O chamado é dele e não meu. O chamado é dele e não é seu. Então se preparem para serem impressionados por Deus nos próximos dias. Ele vai nos escavar, vai colocar humildade na nossa raiz, e nós vamos produzir fruto. Nós vamos ser criativos no meio de algo que parece ser popular, mas não é, querido. Por isso que quando Jesus chegou, ele chocou todo mundo.
Jesus chegou porque ele não se vestia como um sacerdócio levítico. Jesus, ele não andava como um sacerdócio levítico, não falava como um sacerdócio levítico, ao ponto das pessoas usarem a Torá e dizer: mas está escrito. E ele dizia: mas vocês não entenderam. Eu, porém, vos digo. Ele sempre ensinava não querendo combater o que estava escrito, mas querendo esclarecer o que estava escrito. Tem gente que é profunda, mas não é clara. Nós precisamos ser claros na exposição do Evangelho. As pessoas têm que sair de nossas reuniões apaixonadas por Cristo, desafiadas a caminhar mais uma milha, apaixonada pelo próximo, apaixonada pela nossa cidade. Nós não estamos aqui para dar nossa opinião, nós estamos aqui para multiplicar o Evangelho, para continuar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pastor, mas eu estou construindo um ministério. Não é isso. Não adianta isso aqui ter 20 anos se não está mudando a vida de pessoas, se não está transformando lares. Por isso que o que você viu aqui não foi fotos da igreja, foi foto de famílias, dizendo: eu fui restaurado, eu fui abençoado, meu filho foi abençoado. Porque a maior obra de Noé não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Então a nossa maior obra não é construir o Mevan é só uma plataforma, mas é restaurar famílias, restaurar valores, resgatar princípios, dar continuidade àquilo que o Senhor nos chamou para viver e para fazer. Oh meu Deus, eu sinto tanta unção aqui, irmãos. Verdade, eu estou me sentindo um leão enjaulado aqui hoje, esperando a jaula abrir para ir para o picadeiro. Glória a Jesus, eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto a força de Deus aqui. Deus vai pegar você por dentro, vai virar chaves dentro da sua vida. Aleluia. Deus vai mudar chaves dentro da sua cabeça. O seu cristianismo vai mudar, a sua forma de ver a Cristo e de buscar a Cristo vai mudar. E você não vai ter que aprender sobre fé, porque se você tiver que aprender sobre fé, então você chegou tarde. Fé ou você tem ou você não tem. Não se aprende sobre fé numa sala de aula. Não se aprende sobre fé, não se estimula a fé de pessoas dando coisas ungidas para elas. Não, chega de coisas ungidas. Nós queremos homens e mulheres ungidos, que quando falam estremecem lugares, estremecem cidades, transformam vidas de pessoas. Amém? Você precisa ter fé. Aí sim, aí você pode aprender sobre fé. Mas fé você tem ou você não tem? Pastor, mas eu tenho muita fé na sua oração. Não é na minha oração que você precisa ter fé, você precisa ter fé na sua oração. Aleluia. Mas sabe por que não temos fé na nossa oração? Porque a gente não se acha digno. Mas ninguém é digno, irmão. Você não é medido por aquilo que você conquista, mas por aquilo que você não perde. O sucesso para Deus não tem a ver com conquistar, tem a ver com não perder. Paulo estava preso dentro de uma cadeia, algemado, morrendo aos poucos. E ele só disse uma coisa: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele não tinha mais nada para guardar, mas ele disse: eu guardei a fé. Ele não disse: eu fiz a obra missionária, eu viajei pelo mundo, eu escrevi muitas cartas. Mas ele disse: eu guardei a fé. Porque o que importava para Paulo não era o que ele conquistou, mas o que ele não perdeu. Se você não perdeu, você pode recomeçar em qualquer lugar e a qualquer momento. Se você não perdeu a fé. Hoje eu conversava com um homem de Deus e eu dizia para ele: o senhor perdeu a fé? Não, então o senhor pode recomeçar. Recomece hoje se você não perdeu a fé. Pastor, mas é muito pecado. Deixa eu te falar. O diabo conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Ele conhecia a vida de Paulo, o Saulo de Tarso. Ele sabia que Saulo matava os crentes, mas ele não chamou Saulo pelo pecado, ele chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? O diabo não, quando ele chama você, ele chama pelo teu pecado. Deus não. Porque a importância para Deus não é lembrar o seu pecado, é lembrar o seu nome.
para que você lembre quem você é, não o que você fez. Até na hora da ceia, quando você está com o copo de ceia na mão, o cálice da ceia e com o pão, o Senhor não manda você procurar pecado em você. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Ele diz: lembra do que eu fiz por você. Você fica procurando pecado em você e Deus diz: faz isso em memória de mim. Não procure pecado em você, porque se você procurar, você acha. Procure saber o que Ele fez por você. E se valeu a pena o que Ele fez por você, não peques mais. Pegou isso no seu espírito, irmão? Pegou isso na sua vida? Pastor, mas eu quero parar de sofrer. Se você quer parar de sofrer, talvez nós temos que parar de fingir. Porque gente normal sofre. Gente normal padece. Gente normal tem dor. Hoje mesmo, enquanto eu estou aqui alegre pregando para você, uma irmã lá da nossa igreja, uma irmã querida, uma diaconisa abençoada, está sendo enterrada. Um outro irmão querido, abençoado da nossa equipe, está na UTI. Mas isso é o Evangelho, isso é a vida. Mas pastor, não tem fé? A Bíblia diz em Hebreus que uns pela fé apagaram a força do fogo, outros pela fé morreram queimados em fogueiras. E eu pergunto, quem tem mais fé? Quem apagou o fogo ou quem morreu no fogo? Os dois têm fé. Porque tanto para morrer como para sobreviver ao fogo eu preciso guardar a fé. A Bíblia fala em Hebreus: uns pela fé apagaram a força do fogo, outros pela fé morreram queimados em fogueira. Quem tem mais fé? Quem morreu de Covid ou quem sobreviveu? Sabe quem tem mais fé? Quem guardou a fé até o fim. Respirando ou não respirando, mas guardou a fé até o fim. Quem foi e quem ficou, mas guardou a fé até o fim. Pare de procurar culpados, pare de procurar problemas, e seja alguém que guarde a fé. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegrem. Vai ter dia que você vai apagar a força do fogo, e vai ter dias que o fogo vai te consumir. Não torne o Evangelho complexo para que ele se torne atraente. O Evangelho é simples, vivido por gente simples, que chora e que ri, que tem problemas, que tem dificuldades, que tem problemas com filhos, que tem problemas nos lares. E se você tem problema, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Não é pecado ser gente, amém? Amém? Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Eu quero orar por você. Não me olhe assim não, por favor. Eu quero olhar por você, orar por você. Eu não vou chamar você aqui na frente porque você já está na frente. Mas se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus: pastor, eu já me perdi na vida, já fiz coisas erradas, já tomei decisões erradas, estou pagando um preço por conta disso, mas hoje eu quero entregar minha vida para Cristo. Não estou convidando você para ser evangélico, porque Deus não é evangélico. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Deus é santo, Ele é Deus de toda a terra. Ele quer salvar a todos. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é a sua noite. É a sua noite. Eu quero convidar você para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em 1995, dia 1º de dezembro, 1h15 da tarde, eu aceitei Jesus. Eu fui criado na igreja desde criança, servindo ao Senhor. Meus avós, bisavós eram presbiterianos. Mas com os 14 anos, meus pais se separaram e a gente foi para a rua usar droga, eu e meus irmãos. E hoje somos 3 pastores, servindo ao Senhor com alegria. Deus fez na nossa casa, e depois disso nós fizemos um voto com Deus, que nós íamos pregar Jesus Cristo em todas as nações, que Deus nos levasse em todos os lugares que Deus quisesse. Eu nunca saí da minha casa atrás de dinheiro, irmãos.
Tanto é que você não pagou para entrar aqui. Esses irmãos alugaram tudo, alugaram som. O pastor Bebeto e a sua equipe estão aqui trabalhando. Nós colocamos gasolina no carro, almoçamos, vamos dar despesa pra caramba. E você não pagou nada para estar aqui, porque nós acreditamos dessa forma, onde a generosidade das pessoas tem que ser maior do que a cobrança. E isso é tão importante que eu até esqueci de fazer a oferta. Eles que me lembraram, botaram o papelzinho aqui, ó. Só lembrando a oferta. E tão preocupado que eu estou com dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca fui em lugar nenhum que Deus não pagasse as contas. Eu nunca fui em nação nenhuma que Deus não tivesse lá. Eu nunca fui em lugar nenhum que Deus nos deixasse sem provisão. E é assim que nós vivemos há 27 anos, eu e a minha casa. Nunca cobrei para pregar o evangelho. Nossas conferências, elas só têm valores quando elas têm tem hospedagem envolvida e comida envolvida. Até porque ninguém aguenta dar comida para crente. Não é? Você já viu crente comendo? Então quando tem comida envolvida e hospedagem envolvida, a gente cobra as inscrições porque não tem como. Mas para pregar o evangelho não, nós botamos dinheiro na frente sempre. Porque esse é o voto que eu fiz com Deus. Meus livros vão pagar a conta. Nós vamos pagar as contas, Deus. O Senhor nos chamou, eu acredito. Eu sou o cara que mais acredita no que eu faço. E tem que ser assim. E você que está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida para Cristo, quer ver Deus mudar sua família? Quer Deus mudar seus negócios? Quer ver Deus mudar sua família, sua mente? Quer ver Deus mudar o seu coração, tirar todo o medo, tirar toda a culpa, mudar você de vida? É só você entregar a sua vida para Cristo. E a partir de hoje fazer um voto com Deus. Eu vou te servir. Eu sei que vai ser difícil, porque eu vou te falar, irmão, tem que ser homem. Servir a Cristo é para homem, é para mulher de coragem, é para homem de coragem, porque tem a ver com renúncias. O pecado vai bater todo dia na sua porta e você vai dizer não. As facilidades vão bater e você vai dizer não. A propina vai bater e você vai dizer não. Tem gente que me oferece dinheiro para ir pregar. Então se você quer Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, o dia que eu aceitei Jesus, eu estava com 6 gramas de cocaína no meu bolso. Eu tinha usado drogas, eu estava 9 dias sem dormir. 9 dias, eu pesava 54 quilos, com 1,83 m. Eu estava morrendo de enfermidade. Jesus restaurou a minha vida faz 27 anos. Eu não parei mais nesses 27 anos de andar pela nação pregando o evangelho. Deus mudou a nossa casa, mudou o nosso casamento, transformou as nossas vidas, nos deu prosperidade. Deu coisas que a gente não pediu. Nós não pegamos nada com a nossa mão, o Senhor nos deu. Nunca ninguém recebeu uma ligação pedindo dinheiro ou dizendo, vem para cá congregar aqui. Nunca, nunca. Mas se você quer Jesus, Jesus pode mudar a sua vida hoje. Você que gostaria de aceitar Jesus, se você quiser, você tem que ser corajoso para isso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente e me deixa orar com você. Eu quero orar por você hoje. Se Deus pode restaurar uma vida como a minha e da Iraci, Ele pode restaurar qualquer coisa nessa terra. Nós estávamos destruídos. Nós éramos um casal sem perspectiva, sem vida. E Jesus nos restaurou. Se você quiser, vem aqui na frente, eu oro com você, agora mesmo. Glória a Deus, querido, pela sua vida. Deus vai mudar sua família, sua casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa casa. Deus vai transformar a vida de vocês. Amém? Como é o nome dele? Davi. O Davi agradece porque ele vai colher dos frutos. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Nós queremos orar por você. Hoje é a sua noite, é o seu dia. Tudo foi preparado por causa de você. Porque para mim esse é um milagre maior. O milagre maior é Deus te dar a eternidade.
O evangelho não é para privar você do sofrimento presente, é para privar você do sofrimento eterno. Pastor, eu não vou porque eu tenho muito problema. Não, esse é o seu lugar. Deus abençoe sua vida, querida. Fica aqui com a frente com a gente. Aplaude o Senhor pela vida dela. Aleluia. Você que está assistindo pela internet, se você quiser Jesus, onde você estiver, levante a mão na internet aí, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Você está ouvindo essa palavra, levante sua mão e deixe os meninos da internet saber que você está aceitando Jesus, para a gente orar por você também. Tem mais alguém aqui que gostaria de fazer isso? Vamos lá, gente. Vamos. É isso que vale a pena, é isso que vale a pena. Mas nada vale a pena. Deus vai mudar a vida de vocês, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai restaurar o seu lar. Sua família será transformada. Aleluia, hoje é a sua noite. Deus abençoe sua vida, querida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Com licença. Eu ponho a mão no seu coração e eu declaro vida. Sabe o que eu vejo? Você já era para ter morrido. E Deus te guardou. Te guardou para esse momento, porque tem vida longa pela frente ainda. Em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua vida no seu corpo físico, restaurar a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém solta esse leão que está aí dentro, gente. Isso, bota para fora. Glória! 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 Glória a Jesus!